Olá, sejam bem-vindos ao Astronomicamente. Hoje a gente vai conversar sobre como é a passagem dos dias em outros mundos. Você sabia que em alguns lugares, inclusive perto aqui da Terra, a passagem dos dias é completamente diferente do tempo de rotação dos planetas? Como isso é possível? Vem comigo que você vai entender. Para entender como funciona a passagem dos dias nos diversos mundos que tem por aí afora, a gente precisa recorrer a dois conceitos fundamentais que a gente costuma estudar logo nas primeiras aulas de astronomia. É o de dia solar e dia sideral. O dia sideral é o tempo que leva para as estrelas voltarem a aparecer na mesma posição no céu. Aqui na Terra, esse tempo é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ele é exatamente o tempo que o planeta leva para completar uma volta ao redor de si, ou seja, é o tempo da rotação da Terra. Já o dia solar é o tempo que o Sol leva para voltar à mesma posição no céu. No caso da Terra, esse tempo é de 24 horas. Mas por que existe essa diferença de 3 minutos e 56 segundos entre o tempo que as estrelas voltam para aparecer na mesma posição do céu e o tempo que o Sol volta para aparecer na mesma posição no céu? Isso acontece devido ao fato de que a Terra está girando ao redor do Sol, mas não das demais estrelas. Como nós estamos orbitando no movimento de translação, o que acontece é que a cada rotação a Terra andou um pouquinho, uma fração, 1 sobre 365, do seu movimento ao redor do Sol. Então, como a Terra muda de posição em relação ao Sol, mesmo ao final de uma rotação completa, o Sol não volta a aparecer no mesmo lugar do céu. É preciso percorrer mais um pequeno trecho, que leva 3 minutos e 56 segundos para ser completado, para então sim o Sol voltar a aparecer exatamente na mesma posição do céu. Em outras palavras, o dia solar é o resultado da soma da rotação com a translação da Terra. Essa diferença é muito pequena aqui, porque a diferença de tempo entre a rotação e a translação do nosso planeta é enorme. Você tem aí quase 24 horas para a rotação e mais de 365 dias para a translação. Então, o resultado disso é que, ao longo de uma rotação, a Terra se desloca muito pouco ao redor do Sol. Mas essa não é a regra, e a gente já começa conversando sobre um dos planetas que tem um panorama completamente diferente desse. O primeiro é o planeta Mercúrio. Mercúrio leva 88 dias para completar uma translação, isso é muito natural, já que ele está muito mais próximo do Sol do que nós estamos. O que chama a atenção é o quanto ele leva para completar uma rotação, são 58 dias terrestres. Isso quer dizer que ele completa apenas 3 rotações a cada 2 translações, ou seja, são 3 dias siderais a cada 2 anos. Porém, não são 3 dias solares a cada 2 anos, e é justamente isso que eu vou explicar. A mudança de posição do Sol no céu de Mercúrio é extremamente lenta, não só devido à rotação de 58 dias, mas devido ao fato de que esse tempo é muito próximo do tempo de translação, de 88 dias. O resultado disso é que o Sol se desloca no céu ainda mais devagar do que pelo simples movimento de rotação. Na verdade, para alguém que estivesse em Mercúrio, seriam necessários 2 anos de 88 dias, para voltar a ver o Sol nascer exatamente na mesma posição no céu, mais ou menos como você vê aqui nessa imagem. A pessoa estaria lá, ela ia ver o Sol nascer, mas ao final dos 58 dias o Sol ainda nem teria se posto, porque a mudança de posição do Sol no céu é atrasada, por assim dizer, pelo movimento de translação, que tem esse tempo muito próximo do de rotação. Seria necessário esperar 88 dias, ou seja, o ano inteiro, só para ver o Sol se pôr, e mais outro ano para ver o Sol nascer novamente, completando aí um dia solar de 176 dias terrestres que a gente tem lá em Mercúrio. Lá em Vênus a situação é ainda mais estranha. Vênus leva 227 dias para completar uma translação, tudo normal de acordo com a distância dele em relação ao Sol. O problema é a rotação. Vênus leva 243 dias para completar uma rotação. Isso mesmo,
Vênus leva mais tempo para completar uma rotação do que para completar uma translação. Ou seja, o dia sideral de Vênus é mais longo do que a translação do planeta. Mas isso não é tudo. Por alguma razão, possivelmente devido a algum choque de grande impacto, semelhante àquele que originou a Lua, como a gente já viu naquele nosso vídeo sobre a Lua, a Terra e nós, lá em Vênus o choque foi tão violento que colocou o planeta de cabeça para baixo. Vênus orbita ao contrário de todos os outros planetas rochosos. Ele gira num sentido diferente do sentido da translação dos planetas e do sentido da rotação deles também. Então Vênus a gente diz que tem uma inclinação de 177 graus em relação ao plano orbital, né, a perpendicular ao plano orbital do Sistema Solar. Enquanto aqui na Terra a translação torna o dia solar um pouquinho maior do que o dia sideral, e lá em Mercúrio o efeito da translação é o de tornar o dia solar muito maior do que o dia sideral, lá em Vênus o efeito da rotação que gira para um lado e a translação que é para o outro faz com que o dia solar seja menor do que o dia sideral. Lá você vai ter os dois movimentos, rotação e translação, de alguma forma brigando. Vênus rotaciona para um lado, mas translaciona para o outro. E o resultado disso é que, apesar de termos um ano de 227 dias e uma rotação, um dia sideral, de 243, o dia solar, ou seja, o tempo que alguém em Vênus leva para ver o Sol nascer duas vezes, é de apenas 117 dias. Como eu falei, cada mundo com suas peculiaridades. Não vou falar da Terra, que a gente já conhece, e também não vou falar muito de Marte, porque Marte é praticamente igual ao nosso planeta. Marte tem uma translação que vai durar aí cerca de 688 dias, é uma translação mais longa devido ao fato de estar mais distante do Sol, e tem uma rotação quase igual à da Terra, dura 24 horas e 37 minutos. Então você vai ter aí uma rotação pouquinho maior do que a Terra, e o resultado disso é que a relação entre dia solar e dia sideral é muito parecida com a da Terra. A gente vai ter aí um dia solar um pouquinho maior só do que o dia sideral e também um pouquinho maior do que o dia solar da Terra. Então, tem muita peculiaridade aí. Quando a gente chega em Júpiter e Saturno, a coisa tem só um detalhe. Júpiter e Saturno têm rotações muito mais rápidas do que a da Terra. Júpiter demora pouco menos de 10 horas, apesar de ser um planeta muito maior do que a Terra. Júpiter leva pouco menos de 10 horas para completar uma rotação. Saturno vai levar pouco mais de 10 horas e meia aproximadamente. Obviamente ninguém pode pisar nesses planetas que são gasosos, como a gente viu no nosso vídeo sobre aquele nosso breve passeio pela nossa vizinhança cósmica. Mas se fosse possível estar de alguma forma flutuando ali na atmosfera superior de Júpiter e Saturno, alguém veria o Sol voltar a nascer ali em torno de 10 horas. Tanto em Júpiter quanto em Saturno não há nenhuma grande discrepância entre o tempo de rotação e a duração do dia. Agora, quando a gente chega em Urano, aí a coisa volta a degringolar. Urano possivelmente sofreu um impacto enorme também, semelhante àquele que houve em Vênus e semelhante ao que houve aqui na Terra, e o efeito lá foi mais parecido com o que aconteceu com Vênus. Urano tem uma inclinação, eu lembro que a inclinação do eixo da Terra é de 23 graus e meio em relação à perpendicular ao plano orbital. Lá em Urano a gente vai ter uma inclinação de 97 graus. Isso faz com que Urano orbite ao redor do Sol quase deitado. Urano leva 84 anos para completar uma translação e pouco mais de 17 horas para completar uma rotação. O problema é que, como o eixo de rotação do planeta é completamente invertido, né? Você vai ter a Terra com uma certa inclinação e Urano com uma inclinação bem maior, como se estivesse deitado, rolando em sua translação ao redor do Sol, jamais alguém vai ver o Sol nascer duas vezes ao longo de meras 17 horas. Se você está em qualquer ponto de Urano, ou você está vendo o Sol, e isso vai levar dezenas de anos acontecendo, ou você não está vendo o Sol. E isso também vai levar dezenas de anos acontecendo. Na prática, se você está em qualquer ponto de Urano e viu o Sol nascer, vai ter que esperar uma translação inteira, ou seja, 84 anos para voltar a ver o Sol nascer novamente no primeiro gigante gelado do Sistema Solar. E finalmente o planeta Netuno, que tem uma inclinação do eixo muito parecida com a da Terra,
e um tempo de rotação, né, um dia sideral, de cerca de 16 horas. A principal peculiaridade, isso é comum a todos os planetas gasosos, apenas é mais acentuado em Netuno, há uma diferença entre a velocidade de rotação da região central, a região equatorial do planeta, e a região polar. Lá em Netuno, um dia sideral se completa a cada 12 horas nos polos, mas leva 18 horas para se completar na maior parte do planeta. Como a gente pode ver, em regra, os planetas gasosos têm dias siderais mais curtos do que os planetas rochosos. E assim a gente encerra esse nosso novo passeio pelo Sistema Solar. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado curioso para saber como funcionam as coisas fora da nossa vizinhança cósmica, na infinidade de planetas que existem por aí. Qualquer dia a gente vai conversar sobre esse tema também. Um grande abraço e até a próxima.